Vamos lá para o módulo 5 do curso Luz e Cores. Vamos falar de efeito agora. Efeito. Outra forma de trabalhar a cor sem usar a cor de fato é usar a luz e a sombra para causar efeitos desejados. Direcionamento do olhar. Eu vou usar a luz e a sombra para conduzir o olhar do observador. Eu vou usar a luz e a sombra para mostrar para ele o que eu quero que ele veja. A luz ela tem um efeito de expansão, de aumento, de aproximação. E aí que você percebe como isso é contraditório. Então tem que tomar muito cuidado. Por que que a luz aumenta? Por que que a luz expande? Porque quando a luz está acesa, eu consigo enxergar. Então, antes eu não via nada e de repente todo um ambiente está iluminado e eu consigo ver o que existe em todo esse ambiente e aquilo se transformou maior, expandiu, cresceu. Eu consigo enxergar muito mais coisa. Ao mesmo tempo que, quando eu consigo enxergar alguma coisa, aquilo está revelado para mim, aquilo está mais próximo de mim, porque eu posso ver, porque não é mais um mistério, porque aquilo está iluminado, aquilo foi revelado a mim. Então, é um pouco contraditório, mas os dois efeitos, os dois sentidos acontecem e de ambas os lados, né? Do mesmo jeito que a luz faz isso, a sombra tem o efeito de esconder. Então, ele esconde, ele desaparece, ele diminui, ele afasta de mim, porque eu não consigo ver, porque está escondido, eu não sei o que é. Então aquilo, primeiro, ele diminui porque eu não estou vendo, e ele afasta porque eu não estou vendo. A luz e a sombra também, na arte, ela é usada muito para esse efeito de mostrar aquilo que eu quero mostrar. E essa aula é sobre isso. Aquilo que eu quero mostrar, eu ilumino. Aquilo que eu não quero mostrar, eu escureço. E a gente usa a luz para tampar ou ressaltar alguma coisa. A gente usa a luz para aumentar ou para diminuir uma coisa. Também, por exemplo, vamos supor que a gente gosta de usar roupa preta, porque a roupa preta, ela deixa a gente mais magro. É justamente esse efeito que tá ali atuando, porque eu não consigo ver tantos detalhes das curvas ou do volume daquilo, porque tá tudo escondido, tá tudo preto, tudo tá com sombra. Então, o volume, né, do nosso corpo, ele fica mais disfarçado por causa dessa sombra. Então, também no desenho, se eu tivesse um desenho em que eu quisesse aumentar o volume de alguma coisa, eu colocaria mais luz. E se eu quisesse diminuir esse volume, quanto mais sombra eu desenhar nessa parte aqui dessa circunferência, mais magra ela vai parecer, menor ela vai parecer, mais escondida ela vai estar. Então, essa é a lógica. Então vamos falar dos ambientes, algumas técnicas, né, alguns efeitos que a gente usa para mudar a percepção do espaço. Lembrando que o espaço é sempre o mesmo, o que a gente vai mudar é como a gente percebe o tamanho desse espaço usando a luz ou a sombra para aumentar ou diminuir aquilo. Então eu quero alongar isso aqui, eu quero deixar esse ambiente mais longo, então eu vou trazer mais luz para o teto. Eu vou pintar o teto de branco. E quando eu pinto o teto de branco, eu aproximo o teto de mim. Então, e escureço as paredes, então eu deixo ele mais longo, porque eu trouxe o teto para baixo e afastei as paredes. Ao contrário também. Se eu tenho, e aqui ó, um exemplo de o que acontece em um pé direito muito alto. Pé direito é a distância, né, que vai do teto até o chão. Isso aqui é o pé direito, essa altura. Quando a gente tem, por exemplo, supermercado, drogarias, essas redes muito grandes, que são galpões, geralmente,
o pé direito é muito alto. E aí, para dar essa sensação, para não parecer que a gente está em um ambiente muito desproporcional à nossa altura, um ambiente muito alto, para a gente não perceber isso, a gente pinta o teto de preto, né? Isso é uma técnica também. Você pinta ele de preto e aí você some com ele, ele desaparece. Então aquilo que estava antes muito alto, agora você não vai perceber mais, porque está escuro. E eu trouxe as paredes para perto. Então eu vou perder essa referência da altura e vou estar mais próximo das paredes. Se eu quiser compactar um ambiente, eu vou pintar ele com uma cor escura, né, com bastante sombra. Porque eu não vou estar enxergando esse ambiente. Aqui é aquela sensação, né? Aquilo que eu não vejo, eu não sei o que é. Então eu vou deixar menor. Eu não estou enxergando, então parece que é muito pequeno. Também o ao contrário acontece quando eu acendo a luz de um espaço, né? Quando ele está claro, quando ele está iluminado, ele parece maior, porque eu consigo ver mais coisas. Eu enxergo melhor o que tem nesse espaço, então ele parece muito maior. Se eu quiser alargar o ambiente, deixar ele mais largo, eu vou iluminar as laterais, escurecer o teto e o fundo, né? Então ele vai parecer bem mais largo, porque essa dimensão da lateral ela aumenta. E ao contrário, se eu quiser estreitar isso, eu coloco uma sombra, né, uma cor escura, porque aquilo vai parecer mais, vai estar mais perto de mim. E eu vou ampliar colocando mais luz, né, aumentando ainda mais o teto e o fundo, né? Se eu quiser então encurtar o ambiente, trazer o fundo para mais perto de mim, eu coloco uma cor escura nele. Ou então, se eu quiser destacar alguma coisa, eu coloco esse efeito aqui. É uma questão mais de condução do olhar, que nem eu falei no começo da aula. A luz, aquilo que eu consigo enxergar é o que chama a minha atenção. A tendência é a gente olhar para aquilo que chama mais atenção. Então, se eu estou num ambiente que é todo escuro, que nem esse aqui, tudo escuro, e aqui tem luz, é para cá que eu vou olhar. Aqui também, nesse encurtamento, também tem uma questão de destaque aqui pelo contraste, que a gente também já falou na aula de contraste. Quando eu tenho um contexto todo, uma conversa coerente em um sentido, e coloco um elemento marcante no outro sentido, isso cria um destaque. Então, aqui também é uma forma que eu tenho de dar uma alongada nesse espaço. Aqui fica muito mais estreito e o fundo parece um pouco mais longe de mim, né? E se eu quiser reduzir a altura, mexendo nas paredes, trabalhando essa luz e sombra na parede, eu vou. Posso usar essa pintura de meia parede com a sombra na parte de cima. Então, se eu tenho aqui uma altura muito grande, eu coloquei a sombra aqui, então essa faixa, né, de sombra ela vai se reduzir. Então, automaticamente o teto vai dar a sensação de estar mais perto, mais próximo de mim. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais do que eu já comentei na aula de temperatura, mas aqui a gente vai dar muito mais ênfase para a luz e para a sombra, né? Para aquilo que eu posso ver e para aquilo que eu não posso ver, e esse direcionamento do olhar que eu falei. Essa imagem, ela mostra um caminho iluminado. Ela é, por exemplo, se a gente estivesse pensando em fotografia, né? Isso aqui é uma foto de um caminho. Todo caminho, ele já direciona o seu olhar. Se eu tiro uma foto de um caminho, é natural que o nosso olho percorra esse caminho para ver
a foto, a imagem está querendo me mostrar. Se é uma foto de um caminho, o meu olho vai ser conduzido por esse caminho. E nesse caso aqui, a gente tem um caminho que é iluminado, mas com um fim que eu não sei o que tem nesse final. Eu vou sentir a sensação de querer percorrer esse caminho, embora eu não consiga ver aonde eu vou chegar. Aqui nessa imagem, nessa foto também, a gente traz esse efeito de luz e sombra para um outro contexto. Do contexto do que está no meu primeiro plano e o do que está no meu segundo plano. É uma foto que, se a luz estivesse totalmente acesa, o que mais me chamaria atenção seria a menina sentada no balanço, a moça, né? Só que nessa foto, o efeito dessa foto foi de sombrear isso, como se aquilo que tivesse no meu primeiro plano não fosse tão importante quanto aquilo que está iluminado. Então eu vejo que o ponto de luz dessa imagem, ele está aqui. Então existe aqui uma iluminação que está em segundo plano, mas ainda assim, por ter mais luz no segundo plano, eu vou dar muito mais ênfase pro pôr do sol, né? Parece um pôr do sol, do que para o que está no primeiro plano, que é a menina que está em sombra. O efeito que eu quis transmitir colocando essa sombra é que aquilo que está em primeiro plano não é tão relevante quanto o que está iluminado. Esse aqui também é algo como se fosse um caminho, mas ele trabalha muito mais essa questão de luz e sombra sobre aquilo que eu posso ver e aquilo que eu não posso ver. Então eu tenho árvores que estão iluminadas, eu sei aonde eu estou, eu vejo um caminho, eu me sinto segura de ir em direção a esse ponto iluminado, mas nesse contexto eu já estou num lugar totalmente escuro, em que nas laterais dessa fotografia eu não tenho ideia do que tem. Poderia ter um animal aqui, por exemplo, se é uma floresta, poderia ter alguma coisa que eu não sei o que é, que poderia me surpreender. Mas eu ainda assim tenho essa luz que, além dessa sensação, ela tem esse foco pontual de cima, que ela remete a sensações de conexão com aquilo que está acima, né, no céu. Alguma coisa mais divina, né, uma coisa mais espiritual. E como que a gente consegue esse efeito? Com a iluminação, com a luz e com a sombra. Esse aqui também é um outro lugar, né? Uma outra imagem um pouco parecida com o contexto da primeira, só que diferente da primeira, que o fundo da imagem, o lugar em que eu estava indo era totalmente escuro e eu não sabia o que teria nesse espaço, né, nesse lugar. Aqui a porta que eu tô indo, né, esse caminho que eu vou percorrer é um lugar iluminado. E também tem uma questão interessante de se analisar, é a seguinte, por mais que aqui também esteja iluminado, tá iluminado, só que a luz tá tão alta, o brilho é tanto que mesmo iluminado, eu não consigo saber o que tem do outro lado da porta. Isso também tem uma relação muito mais divino, espiritual, sobre aquilo, por exemplo, a luz e os conceitos por trás disso, né, desse simbolismo, que os conceitos que esse simbolismo tem, do que o próprio caminho em si, do que a própria imagem. Então eu já estou num lugar que eu não consigo ver, tem um caminho com uma luz que tecnicamente é algo que eu posso ver, mas ainda assim é desconhecido para mim. E é isso, assim, essas imagens
São algumas das formas que a gente pode entender essa luz e essa sombra, mas é um contexto e não é uma regra definida. Então vai ser muito do conjunto do que a imagem toda diz. Essa análise, ela não é uma análise objetiva, é isso, é aquilo. É uma sensação, é um jogo de percepção. É, que eu uso de alguns instrumentos que eu sei os significados, que eu sei os simbolismos para transmitir uma sensação. Os efeitos, assim como as sensações e as emoções que as cores passam, é muito mais subjetivo do que objetivo. E vai depender muito de uma análise contextual de todo o conjunto do cenário. Então, de um ambiente, vai ser todo o conjunto, de uma fotografia, de uma pintura, é esse conjunto. A gente vai conseguir fazer uma análise sobre esses efeitos olhando para esse conjunto, sentindo aquilo que ele nos transmite. E a luz, ela é a gente criou, eu criei aqui um módulo específico para falar da luz e da sombra, para entender esse impacto que uma coisa que muito simples, a luz, mas ao mesmo tempo com tanto simbolismo, tem num conjunto todo. Tá certo? Então agora nós vamos para o próximo módulo.